Físio! Tá começando mais um Empreenda Físio. Aqui nesse programa a gente tem o objetivo de trazer várias estratégias para melhorar e ajudar você a empreender no seu negócio de fisioterapia, trazendo, lógico, muita abundância e prosperidade. E hoje, não, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Renata Lima, sou fisioterapeuta e aqui ao meu lado está o meu digníssimo administrador. Mas se apresente, fale. Lucas Lima, administrador, mentor de negócios. E hoje, nesse Vamos clima falar. de ano novo, a gente vai falar sobre equilíbrio. Isso. Como é que a gente pode equilibrar os nossos papéis, né, na nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Boa. Então, muitas vezes a gente recebe as fisioterapeutas aqui na FIP e aí tá querendo se tornar uma referência ali na tua cidade, crescer e tal. Para quem chegou de paraquedas, né? Quando a gente fala aqui na FIP, fisioterapia para pessoa idosa, especificamente, porque a gente fala especificamente do atendimento de fisioterapia para pessoas idosas. Então, aqui na FIP, quando chega aqui, então como é que a gente concilia esse atendimento, ou seja, concilia a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Então, como é que a gente encontra esse equilíbrio para justamente a gente ter sucesso, abundância, prosperidade, já que a gente está em clima de ano novo, né? Essas palavras são as mais mencionadas aí quando entra janeiro. Como é que Pois a é. gente encontra esse equilíbrio, né? Na verdade, começa em dezembro, né? Com aquelas resoluções de ano novo. Tipo, no próximo ano tudo vai Mas ser diferente. dezembro são as resoluções, janeiro são as ações, porque janeiro tudo começa, né? Eu Exatamente. A acho, eu academia acho está incrível. lotada, né? A academia tá lotada, inclusive a gente tá lá, né? Inclusive a gente está lá. Mas eu acho incrível que janeiro é sempre uma oportunidade da gente começar. É como se de fato a gente pudesse atravessar uma linha, atravessar a porta com o pé direito. Independente de você ser. A palavra que eu quero usar ai meu Deus! Você acreditar nisso ou não. Como é que é? A palavra que eu quero Começar usar. com o pé direito, Não, mas né? quando a pessoa acredita nas crenças, acredita, ela é. Ai, a palavra que eu quero usar, ela. Ai, me fala, escreve aí se você tá lembrando a palavra que eu quero usar. Vai, tenta lembrar aí. Enfim, Independente de você acreditar ou não nessas crenças de eu vou pular 7 ondinhas, eu vou. Enfim, independente de você acreditar nisso ou não, de começar com o pé direito, cara, eu acho incrível que é uma oportunidade da gente iniciar de novo, sabe? E janeiro traz essa vibe, traz esse olhar pra gente, né? Então vamos lá, vamos ver quais são as estratégias, as ações, visto que a gente teve as nossas resoluções, para que a gente possa conciliar esse equilíbrio, até mesmo porque nós não somos só profissionais, ou seja, a gente não é só trabalho. E é importante a gente sempre ter em mente, né? Quem cuida do cuidador. exato. E aí, quando a gente pensa em equilíbrio, eu imagino que você tenha feito suas resoluções de ano novo e tal, ou tenha aí suas metas de vida. E a gente Supersticiosa. Desculpa, mas veio na minha cabeça. chegou. Supersticiosa. Pronto, eu sou super supersticiosa. Pronto, falei. Lembrei da palavra. Desculpa. E aí a gente vai ter. A vida não é só trabalho, porque às vezes a gente vê até aquele círculo, né? Tipo, tem o trabalho e a vida tem um pedacinho ali dentro. Ou não, as vidas, o trabalho, ele é uma parte pequena da vida. É. Então, como é que a pessoa encara isso daí? Isso daí vem lá detrás de uma mentalidade, né? E quando a gente vem falar sobre equilíbrio, eu sempre visualizo aquela pessoa que fica no circo, né? Que aí coloca vários pratinhos e fica rodando o pratinho e não pode deixar nenhum pratinho cair. E aí a minha visualização é muito relacionada a isso. Basicamente, o equilíbrio é você conseguir equilibrar todos os pratinhos e você ficar rodando todos os pratinhos. E para você rodar, você precisa, não sei exatamente como é que faz aquilo dali, né? Eu sou só um espectador, mas você tem que ficar rodando ali no teu punho e não deixar nenhum cair. E esse é o principal, quando eu visualizo o equilíbrio, é isso. E aí você identificar quais são os pratinhos que você precisa estar rodando, quais são os pratinhos que você precisa colocar mais energia e qual que pode deixar um pouco mais de lado. Porque às vezes o não agir já é um agir, Já é um também é agir. importante. Às vezes por exemplo, às vezes quando você não sei exatamente qual etapa na fisioterapia que você está, mas às vezes você tem uma empresa, é importante você
Se você tem uma empresa e você já tem um clínico, um consultório, e você tem uma secretária, às vezes você passa atividade ali, mas olha, tem momentos que vale a pena você deixar ela solta um pouquinho, deixar a secretária solta para poder ela criar aquela autonomia. Isso daí Sim. é uma coisa que eu estava conversando esses dias com uma pessoa que tem uma ILPI. E ela é uma coordenadora da ILPI, e Sim. ela dizendo que estava em cima ali dos Aí, funcionários o tempo todo. e LPI, só para deixar claro, uma instituição de longa permanência. Com a instituição de longa permanência. E aí eu lembro que eu estava conversando com ela e ela estava dizendo que estava em cima dos funcionários o tempo todo. Aí, opa, peraí, mas talvez seja o momento de você dar essa autonomia para ela, você largar um pouquinho, confiar nela, e aí, se for o caso, fazer algum ajuste, ensinar ou não, trocar essa pessoa. Mas tem esse momento também. E é por isso que é importante a gente visualizar esse, manter os pratinhos rodando. E aí, trazendo agora para a fisioterapia que atende no domiciliar. Sei lá, às vezes tem um momento que você, olha, eu tenho que parar aqui nesse profissional, me dedicar mais nos meus relacionamentos, me dedicar mais na vida pessoal, me dedicar mais na questão financeira, me dedicar mais na questão espiritual, porque eu estou sentindo aquele vazio, enfim, depende do momento de cada um. Então, como é que a gente vai dedicar isso daí? É justamente pensando no equilíbrio dos papéis que a gente vai ter. E o que eu acho mais incrível em falar nessa questão do equilíbrio é que isso a gente pode relacionar muito com a área da gerontologia. E aí vem de novo, né? Como é que a gente faz esse link desses assuntos? Quando a gente vem para a área da gerontologia, com cuidado da saúde da pessoa idosa, mais especificamente esse assunto, mais pontuando mais a gerontologia, a gente vai ver que a gente, quando olha para a saúde da pessoa idosa, a gente vai entender que esse envelhecimento ele é um envelhecimento que está acontecendo em várias esferas. E quando a gente tem esse olhar, esse aprendizado de que eu não estou envelhecendo só em uma área, eu mesma, né? Eu, você, a gente não está envelhecendo só em um físico, só em uma dimensão. Então, automaticamente, eu começo a observar que esse equilíbrio, tanto no meu profissional quanto no meu pessoal, eu vou rodar esses pratinhos e aí eu começo a entender que, olha, interessante, o olhar da gerontologia pode me trazer tanto para o meu pessoal quanto para o meu profissional essa visão ampla e integral de como eu posso implementar, tanto para os meus pacientes, mas quanto para mim também, essa dimensão que às vezes parece, ai, mas é amplo demais, ai, mas eu não consigo ter esse raciocínio clínico tão amplo. Mas na realidade, por ser ampla, você consegue se especificar mais e você consegue implementar isso para sua vida também, porque você começa a entender que, opa, nessa dimensão na minha vida, eu consigo soltar mais um pouco, Uhum. porque está caminhando melhor, eu consigo confiar melhor para eu poder dar mais energia, dar mais atenção para essa dimensão daqui da minha vida, para que eu possa demandar mais energia nisso, seja no âmbito profissional, na questão da saúde, na questão financeira, na questão, enfim, N outras questões, dimensões, pode ser chamado assim, para que eu possa começar a ter esse equilíbrio. Porque a gente não é só pessoal profissional. Dentro do profissional, eu tenho várias dimensões. Uhum. Dentro do pessoal, eu tenho várias dimensões. São N relacionamentos que a gente vai ter. Hoje eu estava pensando sobre isso, né? Antes da gente vir aqui fazer esse conteúdo para você. Então eu estava pensando, né? Poxa, sobre relacionamento. Eu me relaciono com os meus pacientes, eu me relaciono com a família dos meus pacientes, eu me relaciono com os profissionais que estão em contato com esses pacientes. Aí, isso tem relação com o profissional? Sim, é a Renata fisioterapeuta. Então, é o crachá de Renata fisioterapeuta. Mas por trás desse crachá Renata fisioterapeuta também não tem a Renata pessoa? Lógico que tem. E aí, vamos lá, cheguei em casa, tirei esse crachá de Renata fisioterapeuta. Eu também não tenho o crachá da Renata, esposa, da Renata, dona da casa. Aí eu até lembro. Amiga, enfim, Enfim, então são vários pratinhos que estão sendo que tem que ficar rodando, que rodando. tem que estar rodando.
E aí vem a gerontologia. O envelhecer, ele é social, o envelhecer, ele é físico, o envelhecer, ele é financeiro, o envelhecer, ele é profissional. Então, olha como é bacana a gente relacionar esse assunto de equilíbrio profissional e pessoal em relação ao sucesso, abundância, mas com a gerontologia também. E como é o estudo da gerontologia me proporcionou essa visão de equilíbrio também. Porque eu comecei a pensar assim, poxa, se eu não me preocupar comigo também, eu não consigo pensar também no outro. E aí vem de novo aquela fala de quem cuida do cuidador, né? E aí eu pude ter essa visão um pouco mais ampla, mas também bem específica. E aí quando a gente consegue visualizar esse equilíbrio, a gente consegue dar um norte para onde a gente está querendo ir, né? Então a gente começa a se sentir mais pleno, mais satisfeito. Ali se sente que uma área da tua vida termina alimentando outra área da tua vida. A Porque, roda por da exemplo, vida, né? e aí é uma das ferramentas da psicologia, né, que é a roda da vida, que a gente, quem entra no mundo da FIP, a gente termina apresentando ali a roda da FIP, que a gente fez uma adaptação aqui para o fisioterapeuta que atende a pessoa idosa ali, para poder realmente ela ter essa visualização de, opa, eu estou precisando melhorar nesse ponto aqui. Que é até um detalhe que muitas vezes as pessoas se confundem, e eu admito que eu já me confundi também com isso daí. Às vezes a gente pensa que o equilíbrio é demandar a mesma quantidade de horas para cada uma dessas caixinhas, cada um desses pratinhos. Ah, sim. Mas o ideal não é a gente contar pela hora, e sim contar pelo que a gente está precisando dar atenção para aquilo dali. Por exemplo, você falou do teu exemplo que você tem vários relacionamentos dentro da caixinha do pratinho ali, fisioterapeuta. Pode ser o relacionamento com o paciente, com o cuidador, com outro profissional de saúde, com o familiar. Então você não precisa dar atenção igual para todos eles. Não, em alguns você vai precisar dar atenção e aí, opa, aquele dali está meio negligenciado, né? Tenho que voltar a dar atenção para aquele dali. E aí você vai equilibrando dessa forma. Então, da mesma forma, dentro do profissional, a gente também vai ter o equilíbrio ali no pessoal. E aí quando a gente consegue ter esse planejamento, tem que fazer esse planejamento antes, né? Por Sim. isso que o bom dessas resoluções de ano novo, quando a gente para, respira e pensa o que é que eu quero para esse ano. E é por isso que é importante a gente parar e pensar, fazer uma recapitulação, né? Opa, nesse ano eu fiz isso, nesse ano eu fiz aquilo, nesse ano eu poderia ter melhorado isso, mas no próximo ano eu vou fazer isso, isso, isso. E aí nesse momento você faz um pit stop ali para poder realmente se reequilibrar, né? E uma coisa que você falou muito importante, né? E é olhar o que você fez e olhar e não pensar no que você não fez, pensar no que poderia melhorar, porque é sempre um ponto de melhoria, né? Uhum. Mas não ficar pensando no que eu não fiz. É lógico que você pode sim pensar num ponto de avaliação. Eu vou me autoavaliar no que, eu não fiz isso. Ok, responsabilidade no que eu não fiz. Mas também cuidado com essa autocrítica exacerbada. Um ponto de autoavaliação de, poxa, eu não fiz tal determinada coisa. Tá, ok, não fiz, me responsabilizo por isso, agora isso é um ponto de melhoria. Agora, ficar eternamente ali se martirizando por aquilo tem que ser um ponto de cuidado, não é? Sim, lógico, isso daí é. Então, isso daí é um ponto de cuidado. Então, poderia melhorar. Mas também olhar o que você fez. Então, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ok, bacana. E aí, o que eu não fiz? Me responsabilizo por aquilo. Agora eu vou melhorar. Poderia melhorar? Beleza, a gente sempre pode melhorar alguma coisa, gente, por favor. Sempre pode, né? E é importante a gente visualizar situações em quando a gente ouve algumas frases do tipo eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo porque minha agenda é muito apertada, meu trabalho exige toda a minha atenção. Quando a gente começa a escutar essas frases, significa que aquela pessoa ela está sendo dominada pela agenda. Pela agenda. E aí a pessoa não está usando a agenda
para poder dominar a rotina dela. Não, é a rotina dela que está dominando. Então, esse é o momento de, opa, peraí, você está precisando Gerenciar. gestão de tempo para poder É. você realmente equilibrar um pouco, porque uma hora, uma hora você vai precisar parar. Tem um estudo de uma enfermeira de fora aí, é um nome bem esquisito, de uma enfermeira que ela fala sobre os 5 maiores arrependimentos. Então Sim. ela começou a entrevistar pessoas ali que estavam no seu estado mais paliativo, né? Uhum. E aí foi perguntar o que é que você faria diferente. Sim. E uma das coisas era justamente, eu gostaria de ter trabalhado menos. É um dos top 1, 2, 3 ali, um dos Mas também principais. tem. Mas quando ela fala isso daí, é porque essa pessoa chegou num final da vida e ela, quando foi fazer a reavaliação, né, que normalmente a gente tá falando aí de final de ano, mas às vezes a pessoa vai sendo atropelada ali e não faz esse pit stop, ela foi fazer o pit stop já no final da vida, no estado mais paliativo, e aí ela vai e pensa, pô, eu gostaria de ter trabalhado menos. Ou seja, ela queria ter dado mais atenção à vida pessoal, porque a vida pessoal poderia até ter alimentado ali o trabalho. E aí, como é que a gente pode fazer isso daí? A gente liga esse alerta quando começa a ouvir essas falas de, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida e tal. Se a tua vida é muito corrida, então é começar a pensar como é que a gente consegue desacelerar isso daí para poder você ter uma vida menos corrida, você aproveitar a jornada do que é que está fazendo, não ficar simplesmente correndo, querendo chegar logo lá. Porque, pô, uma hora o lá pode ser que chegue mesmo. E aí, você vai ter chegado e aí você vai buscar um outro chegar lá e aí você nunca vai tá curtindo ali a tua jornada. Você viver em equilíbrio é isso. Existem fases da vida que é importante a gente lembrar. Não só fases da vida, mas eu acho que fases do seu empreendedorismo também. A gente já até mencionou isso em outros momentos de outros vídeos, outras lives. Acho que tudo existe em fases, sabe? Eu vou dar um exemplo bem, bem chulo aqui. Eu acredito que dependendo da fase em que você esteja, você pode estar curtindo várias baladas da sua vida, tá? Então, por exemplo, eu estou numa fase da minha vida que eu estou curtindo balada e fico até 5 horas da manhã na balada, curtindo uma festa na maior vibe. E você pode estar numa outra fase da sua vida, independente da idade, sem idadismo, hein? Sem falar, é a minha idade. Não. É uma fase da sua vida. Não fala que, é que eu estou numa idade que eu não. Não, é uma fase. E aí você pode estar numa outra fase da sua vida que, cara, não me venha me convidar para sair depois das 10, que eu não estou mais afim. É uma fase. E a mesma coisa acontece em relação à fase de trabalho. Às vezes você está numa fase de trabalho mais agitado, mas dependendo de quanto tempo essa fase perdura, ou seja, essa fase vai durando aí, isso é extremamente cansativo. Essa fase não deve durar por muito tempo, porque isso vai te desmotivando, isso vai fazendo com que seja, aí leve a síndrome do... A exaustão, né? A exaustão, o burnout. Então, o que acontece? Então, tem que tomar cuidado para você não ser dominado, você dominar a sua agenda e não ser dominado pela sua agenda. A gente almeja muito ter agenda lotada, né? E eu acho que o termo agenda lotada é uma delícia. Mas você de fato sabe o que é a agenda lotada para você? O que de fato é a agenda lotada? Você sabe o que é agenda lotada para você? O que eu estou querendo dizer nesse sentido? A minha agenda lotada significa eu ter 5 pacientes, se você atende no domiciliar, né? 5 pacientes. Por quê? Porque eu atendo só de tal hora a tal hora na região XYZ. O meu valor é Y. Enfim, então isso é agenda lotada. Se você está com seus 5 pacientes e você atende tantos dias da semana, enfim, isso é agenda lotada. Você tem um horário ali vago, caso aconteça de surgir um outro paciente, beleza, tá? É lógico que então você tem definido o que seria essa agenda lotada.
E aí você domina a sua agenda e você não é dominado por essa sua agenda, ok? Eu vou lembrar de E se quando... surgir um novo paciente? Se surgir um novo paciente, você tem horário para onde encaixar. Você não vai Não, encaixar tá em... lotado. Não, o lotado, ó, eu botei entre aspas. Isso é importante a gente deixar claro. É um lotado, mas na verdade não está lotada. Tem um horário ali que está reservado. Você está com ela a 90% preenchida. Então não é lotado. Não Então é é a lotado. definição. É a A gente definição do tem que que deixar é. claro, porque você vai dizer assim, não, para mim a agenda lotada são 5 pacientes, porque eu não atendo mais do que isso. Por quê? Porque se eu atender mais do que isso, eu vou precisar sacrificar minha yoga. E aí eu não Isso. vou mais fazer Não yoga. vou. Não, não pode, porque E senão a agenda aí, começa a dominar você. e aí é onde entra esse processo que esse profissional vai consumindo o pessoal. Se é um momento que eu estou precisando, que tá isso, tá aquilo, cara, tá com gás, tá com energia, vai. Mas A fase. mas é a fase. Você estava falando aí do exemplo de 5 horas da manhã, né? Eu lembro que eu saía. Não, onde eu ia Ah, contar, peraí. Você já tá passando aí as histórias. pula. Peraí. Calma aí. Eu ia contar o que aconteceu. Eu estava em uma fase de vida e aí eu lembro que eu queria muito fazer exercício físico e eu queria fazer no horário da manhã. E aí eu lembro que eu fazia no, acho que era 7 horas da manhã, né? Aí uma dificuldade, que eu até acordo cedo, agora acordar cedo para sair no horário marcado, 7 horas da manhã, tá lá fazendo, o negócio já era mais complicado. Mas eu ia. E aí, tá bom, vou. Aí o paciente ligava. Oi, quero fazer fisioterapia, ok, vamos fazer, vamos marcar. Mas eu só posso 7 horas da manhã. Adivinha quem eu sacrificava? Academia. É a primeira a voar. A primeira a voar era a minha própria prioridade. Eu cortava o meu próprio horário de exercício, eu cortava o meu próprio horário. E pode ser que você se identifique em relação a qualquer outra coisa. Pode não ser um horário de esporte ou lazer, pode ser o horário que você fique estudando, pode ser o horário que você tem para ficar com um filho, ou pode ser com qualquer outra coisa. Mas pode ser que você se identifique em relação a você estar sacrificando algum horário que você se comprometeu a qualquer outra coisa e aí eu fui aprendendo. Aí eu fui aprendendo que não, eu não vou comprometer. E aí eu lembro que uma vez aconteceu de me ligarem e aí eu tinha restringido os horários. E aí eu fui me ligar, é porque eu preciso, mas eu só posso na hora do almoço. Eu falei, não, não posso, não tenho esse horário. O horário que eu tenho é Y. E aí, não, mas eu só posso no horário do almoço. Eu falei, não. Eu não vou comprometer o meu horário de almoço, porque depois eu vou ficar com enxaqueca, depois eu não vou conseguir atender os meus pacientes da tarde. Então você está vendo que a bola de neve que acontece, eu não vou conseguir atender, não vou conseguir dinheiro. Como é que eu vou pagar o plano de saúde, o meu plano de saúde? Entendeu? Ah. Depois, como é que eu vou conseguir dinheiro para atender? Então não dá, gente. Então isso é uma bola de neve que se inicia que é muito prejudicial lá na frente. Então, se você não domina a agenda domina você. E isso tudo tem a ver com equilíbrio profissional, pessoal. E aí eu acho que a gente já entra no primeira atividade que vocês precisam fazer, né? É ter definido exatamente a tua agenda, teu cronograma. A gente monta uma agenda semanal. Eu lembro que no kit de documentos a gente apresenta ali, olha, um dos documentos mais Mais simples, simples. mas é um dos mais importantes. Eu vejo muitas pessoas negligenciando porque acham, isso daí é muito simples, isso daí eu já tenho de cabeça. É. Cara, você tem de Às cabeça mesmo? vezes não Você só tem sabe de exatamente cabeça. o quantos horários para agendamento de paciente você vai ter? O quanto tempo você vai precisar para poder você realmente tomar um banho, você se alimentar bem? Para estudar um caso do seu paciente que você tem ali ao longo da semana. Por exemplo, não sei se isso já é prática sua, mas parar uma vez por semana para ver os casos que você tem dos pacientes que você já atende, para que você possa ir a toda semana e alterando o protocolo, né, evoluindo o protocolo. Isso é interessante que faça, né, para não ficar naquela receita de bolo. Fisioterapia não é receita de bolo. Você não é fisioterapeuta de receita de bolo. Então isso é importante que faça. Qual o horário que você tem na sua agenda para fazer isso?
Então, isso é importante fazer. É importante que aí é quando entra, voltando ao assunto, né? Se a fisioterapeuta da pessoa idosa está querendo se tornar uma referência, ela não pode só ir atendendo um ou outro, porque eu estou precisando de dinheiro, vai outro, e não, mas agora eu preciso pagar e outro. Cara, você entra nessa corrida dos É, ratos se torna, termina a receita de bolo. O grande desafio é você equilibrar a tua vida pessoal, então é você parar para poder você respirar, você dedicar a você mesmo, fazer uma meditação, é você estudar. Quando a gente recebe os novos membros da FIP, a gente diz, cara, dedica pelo menos 2 horas por semana para estudar, para poder você dedicar. e são fases. Isso que falou da corrida de ratos pode ser que seja uma fase. Pode ser uma É uma fase. fase inicial, Quem está no mas início vai mudar depois. quem está no início de carreira, a gente vai recomendar de, cara, você Mete precisa a de cara. muitas horas, precisa rodar muito, É precisa igual de os muitas horas. Beatles, né? Precisa de muitas horas de prática Prática. para poder aquilo dali realmente você ganhar essa segurança. Senão você vai ficar, ai meu Deus, eu não sei se estou está certo. E aí trava naquela estuda e pratica pouco. E Não aí é pode. quando tem que inverter, opa, você tem que praticar mais. Provavelmente aquilo que você está resistindo é o que provavelmente você mais precisa fazer. É. E a gente vai ver um outro perfil das pessoas que já têm mais experiência, que faz muita prática, porque já vem muitos pacientes automaticamente, porque vai ter aquela bagagem ali e tal, mas está se atualizando pouco, está estudando pouco. Opa, você está estudando pouco, talvez você precise estudar mais. E é onde entra o momento de você parar nesse pit stop e pensar o que é que eu mais estou precisando agora. Provavelmente o que mais você está precisando agora é o que mais você está resistindo a fazer. E é o rodar os pratinhos, né? E aí tem que ficar rodando os pratinhos. Precisa colocar mais força nesse pratinho porque ele está pesado, porque senão ele vai parar de rodar. Mas isso acaba que a gente está falando mais do âmbito profissional. Serve para os dois, tanto no profissional quanto no Mas pessoal. aí serve para os dois. Aí a questão é, o que no pessoal tá precisando de mais atenção? Por quê? Isso chegou para gente como uma dúvida. Como eu posso equilibrar mais o meu lado pessoal e profissional? E aí a resposta que a gente traz é dominando essa sua agenda. É não se deixar ser dominado, é dominar a agenda. Por quê? Dominar a agenda vai fazer com que você observe, tá, o que está me faltando. E aí a visão da gerontologia faz com que você possa ter essa visão, né? Ou seja, esse domínio. Tá, o que está me faltando? Poxa, tá me faltando relacionamento? Cara, peraí, se eu sei que para envelhecer bem, eu preciso do meu. Até tem um termo que eu adoro muito a cultura japonesa, né? Que eles têm um envelhecimento muito bacana. E aí, não que a gente também não tenha, a gente está alcançando isso, mas tem um termo que eles falam do Moai, né? Assistir o. Ai, meu Deus. Assistir na Netflix o documentário das Zonas Azuis vai ajudar. Falar o Moai. E aí, o Moai é isso, essa rede de relacionamento, tá? E aí, no pessoal, tá faltando relacionamento? Poxa, bora investir nisso. À medida que a gente vai evoluindo, ou melhor, a gente vai envelhecendo e não precisa chegar lá nos nossos anos brilhantes, 60, 70, 80 anos, para começar a diminuir a nossa rede de social, não, né? Nos 30, 40 anos, essa rede já é bem, bem fechadinha. Então, nos 30 anos, quantos amigos você tem? Conta aí nos dedos, quantos amigos você tem? Essa rede já reduziu bastante. 35, 40 anos, a rede reduziu e muito, é bem enxuta essa rede. Então, poxa, será que não está na hora de fortalecer essa rede? Não está na hora de expandir um pouco mais, fazer, né? No pessoal ainda, como é que está a rede familiar? Como é que está a saúde? Enfim, da família. Estou falando de saúde familiar, né? E da saúde mesmo, física, mental. Gente, é importantíssimo. Se para os nossos pacientes é importantíssimo como é que está a saúde de humor dos nossos pacientes e a nossa saúde. Como é que está isso? Então, equilibrar esses pratos para que a gente possa chegar lá,
bem, saudável, é importante. Automaticamente, para que a gente possa conciliar isso, é dominar a nossa agenda, tá? Mas, Basicamente é você ter o domínio da sua agenda com base no que você desejou lá atrás, do que você visualiza que está precisando. exato. É você visualizar, olha, eu estou precisando disso daqui. Então, tá, então isso daqui vai ser a tua prioridade. Se isso daqui está sendo a tua prioridade, então cuidado para não deixar os outros pratinhos caírem. Lógico. Mas é você dar atenção. É uma coisa que eu gosto de brincar assim, cara, se isso é a tua prioridade, é guerra. É guerra com isso. Cara, eu tô querendo emagrecer. Cara, é guerra contra a balança. Ah, eu tô querendo ganhar mais. Porra, é guerra para poder ganhar mais. E aí mas os olha, outros não, mas pratinhos. peraí, vamos lá. Não, mas isso tem que deixar claro. Para você atingir o. Era até uma coisa que a gente tava falando não é hoje pra na ficar aula. doente, gente, Era pelo uma coisa amor que a de gente tava Deus. falando na aula de yoga hoje. Para você equilibrar, às vezes você precisa desequilibrar para um lado para sim. poder desequilibrar para o outro. E aí nessa brincadeira de desequilíbrio de um lado e para o outro, você termina chegando no equilíbrio. Sim. Então é você ter essa visualização de, olha, o que é a minha prioridade? Então eu vou focar muito nisso daqui, vou manter os outros equilibrados por um curto período de tempo, se for nessa ótica de guerra, né? E aí depois você volta para o outro lado. Tá no momento de você melhorar profissionalmente na fisioterapia para pessoa idosa? Cara, guerra para isso daqui. Não, né, eu já tô bem e tal, agora eu preciso focar no meu relacionamento com a minha filha, porque agora tá pegando. Que virou adolescente, enfim, não sei. Foi uma coisa recente que eu vi, né? Então você começa a dar foco nisso daqui e você equilibra as outras coisas. E assim a gente vai chegando no equilíbrio para poder realmente você conseguir se tornar uma referência na fisioterapia para pessoa idosa e equilibrando seus papéis. Quando eu falei, pelo amor de Deus, quando fala guerra, por favor, não vai me inventar de fazer dieta maluca sem respaldo científico, por favor. Gente, pelo amor de Deus, é guerra, mas é guerra ainda assim com respaldo, raciocínio clínico, lindo, maravilhoso, evidência científica bacana, hein? A fisioterapeuta falando aí agora. Pelo amor de Deus, gente. Para tudo na vida, equilíbrio. Ali, ó, respira. Tá, por favor. A gente tá falando com profissionais aí, saudáveis, todo lindo, maravilhoso. É guerra no sentido de pensar assim, ó, pô, vou botar foco. Porque uma das coisas que eu entendo, quando a gente fala assim, poxa, isso daqui para mim é foco, é guerra, é guerra. É no sentido de, cara, eu vou ter a escolha. Isso é minha escolha. Porque a gente às vezes fala assim, ah, não deu. Ai, agora não deu. Não, não é que não deu. Não é o momento. Sim, não é o momento, porque não foi a minha escolha, porque não foi a minha prioridade. Ponto. E deixar isso muito claro também é muito importante. Sabe, a gente tem muita dificuldade, isso é natural, é nosso, tá? E quando eu falo é nosso, é cultural nosso aqui do Brasil, né? Tô errada? Não, vai ser. É cultural nosso do Brasil a gente ter dificuldade em dizer não, tá? E aí a gente vai e fala assim: ah, não, é que não deu, eu não quis fazer isso agora, não. Cara, não, eu não quis fazer isso agora, não tá na minha prioridade. E ponto. É muito simples, às vezes, a gente reconhecer, não é minha prioridade, ponto final, tá? Por quê? Não foi minha escolha. Então, isso também é muito importante de deixar claro. Então, quando eu escuto, cara, eu quero entrar em equilíbrio com essa situação, com essa dimensão que está na minha vida. É minha escolha, a partir de agora, colocar isso como prioridade. Ponto. Eu vou desequilibrar em alguma coisa, eu vou escorregar em algum ponto, eu vou fazer o mínimo e esse será o meu máximo em algum momento do meu dia, do meu mês, e tá tudo bem. Mas ainda assim, isso é uma prioridade para mim, isso não deixou de ser uma prioridade, entende? Por mais que vai ter um dia, um horário do dia, que eu dei uma escorregadinha. E tá tudo bem, mas ainda assim eu tenho a noção, a responsabilidade de dizer, não, beleza, isso daqui é minha prioridade. Ou também eu vou ter a noção e a responsabilidade de dizer, não é minha prioridade. Acabou, sabe? Acho que ter isso claro
É muito importante. E aí vem pro ponto central, né? Que é onde tudo começa, você ter essa clareza. Você ter essa clareza de o que verdadeiramente você quer. Porque o que você verdadeiramente quer, você vai precisar se dedicar para aquilo dali. Não adianta querer dizer, ah, não, eu quero, mas eu queria estar equilibrado com. Cara, você quer mesmo? Porque se você quiser mesmo, você vai precisar colocar Força. esforço, sangue, suor e lágrima. Eita, Ferro, você tá muito caveira hoje. É Faca na porque caveira. Esse é homem, porque eu acho que esse homem isso acabou de daí é assistir. isso daí é como funciona para você passar de faixa Não, você no acabou karatê. no Karatê, né? Você acabou de assistir Bop e eu não vi você assistindo. Você deve ter assistido aquele filme lá Para você do passar de pessoal lá. para você passar de faixa no karatê, você começa branca e aí você coloca suor, sangue e lágrima Gente, mas até ela ficar preta. eu achei que Mas você aí tava no boxe. Você não tava no. não, bop não é isso não. Mas Não, eu aí falei boxe. você entende Mas você é boxe? do Karatê. Que Karatê. isso? É isso aí. Karate Bom, Kid agora? Karate Kid, Cobra Kai agora. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para vocês Entrar em realmente equilíbrio. entrar em equilíbrio, talvez precise desequilibrar um pouco. Talvez não. Lembra, a gente vai desequilibrar. Nossos pacientes, quando estão fazendo lá o treino de equilíbrio, eles desequilibram o tempo todo, porque é natural. Para quê? Para depois equilibrar. Exato. Então, isso faz parte do processo. Aceita, mas importante, tenha clareza do que você quer para priorizar aquilo dali. Exato. E vai atrás. Eu espero que você tenha gostado. E agora, não deixa de deixar o seu like aqui no vídeo. Não deixa de deixar, tá que nem eu fazendo as minhas Tá, redundâncias. você. Mas, ó, deixa o seu like aqui no vídeo. Não deixa de assistir os próximos vídeos. Gostou? Ah, ficou melhor. Então, ó, deixa o seu like, comente, por favor, que isso é importante pra gente saber que você tá gostando desse conteúdo e que quer fazer, ou melhor, quer mais conteúdos como esse. Beleza? Então, até o próximo conteúdo. A gente espera você. E é isso, né? Tchau! Tchau! Beijo!